Bom dia, meus irmãos. Privilégio mais uma vez trazer a palavra de Deus. Sempre fico nervoso, já fui no banheiro aí algumas vezes. Por mais que a gente se prepare, mas é sempre um desafio, né? Queria hoje compartilhar Lucas 15. Vamos abrir. Essa mensagem, parte dela, na verdade, já tinha me vindo à mente no retiro. E aí eu falei com o pastor, tem uma palavra que casa, né? Na verdade, eu também queria tirar a impressão de que eu sou muito zoeira, né? Porque depois do vídeo do retiro, tem gente aí que não me conhece na parte séria. Mas agora que ele me chamou para falar no mês da família e me lembrou, falou: ó, Vitor, pode ser algo relacionado àquilo que você tinha me dito no retiro, né? Mas como é o mês da família, esse texto me trouxe novas reflexões, não só as que eu tinha pensado para o retiro em relação à igreja, mas também em relação à família. E sei que os dois primeiros pontos que eu vou trazer não são o foco do texto, né? Mas eu vou utilizar o texto para falar sobre isso. E o terceiro ponto, sim, é o foco do texto. Então nós vamos começar lendo os versículos de 8 a 10. A parábola da dracma perdida. Eu vou começar. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Aqui, mais uma vez, a gente vê nos versículos de 1 a 3, um público diverso vindo ouvir Jesus. Então, fala de pecadores, de publicanos, de fariseus e de escribas, representando religiosos e não religiosos. Mas hoje eu gostaria de focar nesse texto, né? Jesus conta sobre a ovelha perdida, conta sobre a dracma perdida e depois sobre os irmãos perdidos, os filhos perdidos. E a dracma era uma moeda que equivalia ao denário, um dia de trabalho. Então, provavelmente, essa mulher, por dar tanto empenho em ter perdido essa moeda, não tinha algo de sobra. E aquilo tinha um valor grande para ela. Então, aqui o texto fala que ela procura com muito empenho até encontrar. Não foi até cansar, né? Isso traz uma ideia de que ela não desistiu. Pode ter cansado, descansou, continuou, cansou, descansou, continuou, né? Porque aqui ela procura até encontrar. E não é o que nós fazemos quando algo é muito importante para nós. Devemos buscar até encontrar. E para Deus também. Eu estava preparando uma mensagem também sobre esse texto, mas com outro enfoque, ainda em 2016, quando eu li e fiquei tentando pensar por que essa parábola da dracma estava aqui no meio. E aí, pode ser óbvio para alguns, mas para mim foi uma coisa impressionante quando Deus me fez descobrir isso. Que essa parábola nos faz pensar sobre coisas importantes, que eu trouxe na minha mensagem, tesouros, que podem estar perdidos dentro de casa. Então, essa mulher varria a sua casa, ela perdeu dentro de casa algo que era importante e colocou muito empenho para encontrar. Então, meus irmãos, há coisas importantes para a sua família e por isso, e não menos importantes para Deus, que podem estar perdidos dentro da sua casa. E sobre isso nós vamos refletir hoje e espero contribuir e trazer reflexões importantes para que a gente caia em si, como o filho mais novo que vamos ler depois.
e perceba coisas que precisam ser restauradas e procuradas. Então, o primeiro ponto seriam tesouros perdidos no relacionamento de pais e filhos. Eis alguns exemplos de tesouros perdidos com os filhos. O primeiro deles é tempo de qualidade com os filhos. O tempo de qualidade não é passar tempo, não é cada um sentado do lado do outro, mas cada um vendo a sua vida em telas, né? Não é estar presente comendo numa mesa calado, mas tempo de qualidade é olhar um para o outro, conversar, falar e ouvir, ensinar e aprender, sem pressa para sair, descobrir coisas novas, brincar, se divertir, né? Desenvolver confiança. Isso é tempo de qualidade com os filhos. Tempo com os filhos e os amigos dos nossos filhos. Será que as amizades dos nossos filhos estão influenciando no caminho que devem andar também? 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixem enganar, as más companhias, outras versões vão dizer, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, tempo de qualidade com os filhos se envolve trazer os amigos deles para perto. Não deixe eles para fora com os amigos, né? Mas traga os amigos para perto. Acompanhe, esteja perto, veja quem são eles, o que estão fazendo, falando, né? E de alguma forma até o seu amigo você pode impactar profundamente. Um outro ponto seria a oração com os filhos. Qual foi a última vez que você orou com seu filho ou com seu pai, se você é filho, sem ser algo rápido antes da refeição? A última vez em que houve um momento de compartilhar pedidos de oração, necessidades, dificuldades, que vocês puderam dividir antes de fazer uma oração. Última vez em que seu filho te pediu para fazer uma oração por ele. Então, se faz muito tempo que seu filho não te pede uma oração, isso pode ser um alerta, em dois sentidos. Vocês podem estar muito distantes um do outro, mas também o seu filho pode não te ver como alguém que é diligente na oração, em que ele pode contar. Tempo de qualidade, oração com os filhos. Terceiro, estudo bíblico e orientação bíblica com os filhos. Mas se não há o primeiro, a oração com os filhos, ou esse tempo, mais difícil ainda é separar um tempo para o estudo bíblico para orientá-los no caminho do Senhor, né? Tirar dúvidas não sei, não tem problema demonstrar fragilidade, né? Vou buscar essa informação e te digo na sequência, meu filho. Então, pais, temos sido, e me coloco no meio, né? Líderes espirituais da nossa família, dos nossos filhos, né? Eu reconheço o quanto eu começo e tenho boas intenções, mas eu tenho mais intenções do que atitudes. E eu reconheço essa minha falha. E é importante a gente reconhecer isso, porque somos chamados para conduzir os nossos filhos, para aprender sobre Deus, tanto com as nossas palavras, como com as nossas vidas. Eu estou falando de filhos, mas se estende a toda a família. De repente um sobrinho mora com você, um neto, e isso se estende. Todos que estão na sua casa são de sua responsabilidade, para que você oriente de acordo com a palavra. Existem pais mais preocupados que seus filhos vão para a faculdade do que se vão para o céu. A visão está totalmente voltada para este mundo, né? Então, dou aula para adolescentes já há algum tempo, tanto nessa igreja como em outras, e vejo como desculpas para faltas têm sido: estou estudando para o vestibular, vou estudar para a prova, depois passa na faculdade e agora estou estudando na faculdade, estou fazendo trabalho, estou tudo isso, e são várias desculpas dadas para faltar à igreja. Mas os próprios pais estão levando no dia anterior para se divertir ou festejar em outros lugares. Vejo isso muito, né? Estamos mais preocupados que os nossos filhos se deem bem neste mundo ou se os nossos filhos irão para o céu. Lógico que isso não depende de nós, mas aquilo que nós fazemos, aquilo que nós colocamos como prioridades em casa,
diz muito aos nossos filhos sobre quanto é importante é seguir a Deus ou não. O último ponto em relação a esse tópico é prazer de estar com os filhos. Então, meus irmãos, devemos nos dedicar ao trabalho, mas não ao ponto de não ter energia em casa para brincar com os filhos, para gostar de estar, né? As crianças pequenas precisam muito disso, mas também os adolescentes precisam conversar, precisam gastar tempo, né? E a pandemia mostrou muito isso, né? Mas ainda hoje faz sentido os pais ansiarem pela volta às aulas, porque não aguentam mais que seus filhos estejam em casa? Isso demonstra muita coisa. Isso demonstra uma falta de prazer de estar com os filhos, né? Isso não significa que não canse, mas nós devemos querer que nossos filhos estejam mais fora do que dentro de casa. Tem algo errado aí, que precisa ser revisto. E se não conseguimos ter tempo de qualidade, orar, estudar junto com a palavra de Deus, isso não conseguiremos se a gente não tiver prazer na presença deles, prazer na presença da família. Se cuidar deles for um fardo pesado demais e você preferir estar no trabalho do que em casa, e eu não falei precisar, mas falei preferir, muito cuidado. Você pode estar com uma prioridade errada, com a energia sendo gasta totalmente em outro lugar. E Deus te chama para gastar essa energia em casa. Mas será, Vitor, que Deus chama mesmo a gente para gastar essa energia dentro de casa? Será que Deus se preocupa com isso? E eu vou trazer alguns textos em que Deus traz orientações claras sobre como Ele se preocupa com isso. Deuteronômio 6, de 7 a 9, diz que os pais devem inculcar as palavras de Deus na mente dos filhos, falando no caminho, falando ao deitar, falando ao levantar, colocando em lugares pela casa, né? No caso ele fala nas portas. Então isso mostra que o esforço dos pais em trazer a palavra de Deus para os filhos é mais do que trazê-lo para a igreja. Porque ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, tem a música. Pela sua casa, a palavra de Deus deve poder ser vista na sua casa. Tem versículos por aí, né? A Ariela gosta de escrever versículo no espelho. E alguns versículos que ela deseja se lembrar, né? Então, o que na sua casa, quais são os símbolos na sua casa que mostra que você é um servo de Deus, né? Que lembra os seus filhos e você, ao tempo todo, quando você está em casa, aquilo me relembra o caminho certo, né? Me coloca de volta nas minhas prioridades. Isso é importante, meus irmãos. Efésios 6, de 1 a 4, traz: Filho, obedeçam aos seus pais. Pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina, na admoestação, que significa correção, advertência, conselho do Senhor. 1 Timóteo 3, de 4 a 5, e também no 12, fala sobre presbíteros e diáconos, líderes na igreja. E a palavra de Deus nos orienta que o nosso principal ministério é dentro de casa. Nesse texto é interessante porque dá para perceber a prioridade que Ele quer que nós tenhamos. Primeiro, governe bem a sua casa, para depois dedicar o tempo à igreja. Isso não quer dizer sobre ser digno ou não, porque nenhum de nós somos, né? Ninguém poderia estar liderando ou trabalhando na igreja se fosse por merecimento. Mas aqui quer dizer, se há um problema na sua casa, você precisa resolver. Você precisa gastar tempo, energia, e resolva primeiro isso. Depois venha servir na igreja. Porque em casa é o que eu quero que você priorize. E ele fala isso tanto na parte dos presbíteros, como na parte dos diáconos. Então não vejo que é uma questão de merecimento, ou se a pessoa é digna ou não daquele cargo. Mas é uma questão de prioridade. Foque na sua casa, depois foque em outras coisas. Então, desses pontos de tesouros perdidos dentro de casa com os filhos, se você se encontrou nessas situações que acabei de citar, vamos aprender com essa mulher da parábola. Essa mulher acende a luz. Então, vá para perto da luz, que é Cristo, luz do mundo.
Procure o que foi perdido com muito empenho, e não é até cansar, mas até encontrar. Ah, Vitor, mas eu já tentei de tudo. E o que diz aqui não significa que isso não vai ser difícil, mas significa que nós não devemos desistir. Nós vamos cansar, mas nós precisamos procurar em Deus forças novamente para voltar. Está triste por um filho perdido, por um filho que você não tem conseguido acessar, por um filho que você não tem conseguido se relacionar? Vá para perto da luz de Cristo. Ande junto com ela e com o seu auxílio procure aquilo que é importante para Deus e para você, até que você encontre. Haverá, diz aqui no texto, uma grande festa preparada quando você encontrar, pois Deus se alegra quando algo que é importante para Ele é reencontrado dentro da sua casa. Amém? Tesouros perdidos com os filhos. Ponto 2, tesouros perdidos no relacionamento conjugal. Tudo que eu falei é válido aqui também. Então falamos sobre tempo de qualidade, prazer na companhia, oração em casal e estudo da palavra em família, né? Mas também há outras coisas quando envolve o casal, que podem ter sido perdidas. E sim, Deus quer que você restaure. Intimidade emocional, intimidade espiritual, intimidade sexual. Será que Deus se preocupa mesmo com todos esses pontos da vida dos casais? E aí trago o texto de novo. Deuteronômio 24, 5. Diz: aquele que é recém-casado, que tiver menos de 1 ano, não deve ir para a guerra, mas deve se ocupar em casa e fazer a sua esposa, com quem se casou, feliz. Veja como há um cuidado especial com os recém-casados, né? Deus sabe que quando você está iniciando uma família, e a família é importante para Ele, você precisa construir um elo forte. Você precisa construir uma base forte na sua casa, para que esse relacionamento que iniciou se torne maduro, né? Então, muitos divórcios acontecendo em pouco tempo, né, com casais jovens, mas cada um se casou e cada um quer seguir a sua vida de qualquer forma, né? Ou seguir sua vida profissional no mesmo empenho, ou seu ministério na igreja no mesmo empenho. E olha só que Deus tem um cuidado de, na lei hebraica, início do relacionamento, e isso, lógico, a gente não precisa entender como 1 ano. Cada casal tem um tempo de amadurecer junto, né? Mas, início de relacionamento, se dedique muito na sua casa. Isso é muito necessário, né? Então, pise no freio sobre novos planos, novos projetos. Trate isso como algo prioritário na sua casa, né? Faça a sua casa feliz. E depois siga para outras coisas. Então, sua esposa ou seu marido está infeliz, dedique mais tempo, dê mais atenção. Cuide do seu tesouro, né? 1 Pedro 3,7. Vejam como Deus leva a sério o bom relacionamento do casal. Aqui diz que o marido deve cuidar da sua esposa e amar a sua esposa, respeitar a sua esposa. Também no texto antes já disse que as esposas devem fazer isso com os maridos, né? Mas olha como o ponto 7, ele é crítico. Porque se vocês não agirem assim, respeitando, amando, honrando, as orações de vocês serão interrompidas, né? Então ali se você respeitar, eu acabei invertendo a lógica, né? Então deixa eu trazer novamente. Quem não respeita, não honra a sua esposa, pode ter as suas orações interrompidas. Mesma coisa, esposas com maridos. Lógico que esse texto pode trazer a ideia, e traz a ideia, de que, lógico, se vocês não estão se relacionando bem, provavelmente não vão orar juntos, né? Mas aqui fui atrás da palavra, e a palavra significa barradas. Como no jogo de basquete, para quem gosta aí, que alguém vai para a cesta e leva um toco, né? É algo que é uma palavra que significa obstrução. Isso significa que Deus não aceita a oração
ou quer que você resolva esse problema na sua casa. E não tenha uma visão hipócrita de que está tudo bem, posso continuar aqui o meu relacionamento com Deus, e eu com Deus é uma coisa, eu com minha esposa é outra, né? É mais nesse sentido. Lógico que a gente não vai se achegar a Deus quando está tudo bem, mas se está mal o seu relacionamento com a sua esposa, que se achegue primeiro para pedir perdão, que se achegue primeiro para pedir como acessar o seu cônjuge, né? Sabendo que isso é importante. Quer outros exemplos? Deus não deseja que nós tragamos a oferta se a gente tiver algo com o nosso irmão. Então isso é para, tenho algo com meu irmão, nunca mais vou ofertar na igreja? Não, isso é para que você busque logo, tenha prioridade em trabalhar com o seu irmão o relacionamento de vocês, o problema de vocês, para que você volte então à comunhão da igreja. Então essa palavra aqui traz essa ideia de barrado, obstrução. Meus irmãos, precisamos trazer o relacionamento na nossa casa e levar a sério, porque Deus leva muito a sério. 1 Coríntios 7:5 diz para que a gente não se prive um com o outro, a não ser por mútuo consentimento, por um breve tempo, para que Satanás não lhe tente, né? Então aqui há uma preocupação, sim, na palavra de Deus sobre a intimidade sexual. Aqui fala sobre uma pausa que deve ser uma exceção, né? A regra é: tenham relação com uma boa frequência de acordo com vocês. Isso é saúde para o casal. Então a gente consegue ver essa exceção pela palavra a não ser. A não ser que por mútuo consentimento. Isso mostra uma exceção, mas a regra é: você precisa ter intimidade sexual dentro da sua casa. Esse tesouro está perdido? Busque em Deus, busque com seu cônjuge. Trabalhe firme até encontrar. Nunca desista de pegar coisas, trazer de volta para a sua casa as coisas que são importantes para Deus e para você. Eclesiastes 9:9 diz: aproveite a vida com a sua esposa, né? Lógico que aqui está falando do casamento. Então isso envolve tempo de qualidade, prazer na companhia, companheirismo, dividir tudo. Sim, Deus se preocupa com a saúde do seu casamento e deseja que nós desfrutemos das bênçãos do relacionamento, né? Então muitos são os textos, trouxe aqui alguns que demonstram como Deus se preocupa com a nossa casa e como Ele quer que tenhamos essa prioridade. Então, novamente, sobre esse segundo tópico, se você encontrou nessas situações que acabei de citar algo na sua casa, haja como essa mulher da parábola. Se aproxime da luz, que é Cristo, a luz do mundo, e procure o que foi perdido com muito empenho até que encontre. Haverá grande alegria no céu quando os tesouros importantes para a sua família e para Deus forem encontrados. Amém? Este foi o segundo ponto: tesouros perdidos com os filhos, tesouros perdidos com o cônjuge. E este terceiro e último ponto é o real significado deste texto, que é perdidos dentro da casa do Pai. A terceira reflexão, então, aqui é o sentido real dessa parábola. Jesus fala com frequência sobre pecado e salvação com essas metáforas de estar perdido e achado. Ele mesmo resumiu seu ministério lá em Lucas 19:10, dizendo que o ministério dele é uma operação de resgate. Eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Então agora nós vamos ler Lucas 15, de 11 em diante. E nós vamos entender mais ainda o que essa parábola da dracma quer dizer. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante
e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como os dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Nós vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus contou essa parábola para duas divisões de públicos, como disse lá no início. Está lá no versículo 1, 2, 3. Pecadores e publicanos, e fariseus e escribas. Dando exemplos de coisas perdidas que precisavam ser encontradas. Mas também dando exemplos de formas diferentes de estar perdido. A ovelha estava perdida lá fora, no campo, longe do seu dono, longe do seu grupo, longe de casa. A dracma estava perdida dentro de casa. O irmão mais novo, que acabamos de ler, estava perdido no mundo. O irmão mais velho surpreende no fim da história e se revela perdido dentro de casa. Vamos falar sobre o filho mais novo. Não há dúvidas de que a atitude desse filho foi catastrófica, né? A Bíblia traz o título, em algumas Bíblias, como a parábola do filho pródigo, que significa esbanjador. Se referindo à vida irresponsável de gastança da herança do pai, que durou pouco e terminou depois de uma vida miserável, sem ter o básico para sobreviver. E aqui trago uma observação, novamente trazendo para a família. Deseja que seu filho vá estudar fora? Veja se há maturidade financeira, emocional e espiritual. Porque ele será, sim, exposto às mesmas tentações do que esse filho mais novo passou. Mas após gastar tudo e passar por situações críticas, o filho mais novo cai em si, diz no versículo 17, né? E decide voltar para casa, para perto do seu pai. Prepara um discurso com a sua lista de transgressões e também com suas propostas, com suas alternativas, com o seu contrato para que o pai o aceite de volta. Mas ao encontrar o pai, ele é surpreendido com a abundante graça do pai. E aqui o pastor Tim Keller faleceu essa semana, né? E eu estava justamente lendo o livro dele que chama O Deus Pródigo, que é sobre esta parábola, né? Mas porque o Deus pródigo significa o Deus esbanjador, de graça e de misericórdia. E o filho aqui é surpreendido
por essa graça abundante, que antes mesmo de ouvir qualquer coisa, o pai já estava correndo, abraçando e o aceitando de volta, como diz no versículo 20. Né? O filho mais novo tentou ainda argumentar, e seu pai não deu ouvidos e já tentou restaurá-lo. Né? E sabe por quê que o pai, que representa Deus, não deu atenção a esse discurso do filho? Porque ele queria nos mostrar que Deus nos recebe sem que possamos dar nada em troca. Ele o faz porque nos ama e não há nada que nós possamos oferecer, pagar, fazer ou propor para que Ele nos torne merecedores de sermos recebidos, né? Para que isso nos legitime de ser recebidos. Não, Deus fez isso, nem deixou Ele falar, porque Ele queria mostrar. Não é o que você vai me propor, porque tudo isso vale nada. É o que eu quero fazer. Então o anel no dedo e a melhor roupa, a sandália citada no texto, teria que ser do próprio pai, se era o melhor. E isso é um sinal de uma posição restaurada na família. O pai está dizendo, não irei esperar até que você pague a sua dívida. Não irei esperar até que você se humilhe o suficiente. Né? Você não vai ter de lutar por seu lugar na família. Eu simplesmente estou lhe dando esse lugar de volta na família. E analisando a sua vida, trazendo algo para nós. Há alguém aqui que se vê como filho mais novo, longe do pai, longe da comunhão da casa, do pai, da igreja. Alguém que olha para o passado e tem saudades desse passado. Puxa vida, eu era tão próximo de Deus, já tive um momento tão próximo de Deus em que eu me sentia buscando a Deus e ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, sendo guiado por Ele, tendo prazer na presença dEle. E hoje eu sinto saudade disso. Isso foi o que o filho mais novo passou. Ele lembrou como era o tempo que ele já esteve com Deus, com o Pai, e caiu em si, se arrependeu e voltou. Mas também pode servir que para pessoas que sempre estiveram longe. Não, eu nunca vi isso. Eu sempre avistei essa casa com festas de longe. E eu dizia, gostaria de fazer parte. Eu lembro que na festa do meu casamento com a Ariela, nós tivemos amigos que disseram, eu quero isso para a minha vida e para a vida da minha família. Eu vejo que isso é diferente. Eu gostaria de fazer parte disso também. Então, se você se acha nessa posição, eu te convido, volte-se para Deus. E a boa notícia é que se você está se achando indigno, pecador, miserável, o Filho nos mostrou que não é necessário discursos, promessas, autoflagelação. O que você precisa é, caindo em si, se arrependa e volte. E ao voltar, você encontrará um Deus pródigo, esbanjador de graça e misericórdia, com os braços abertos, querendo te colocar roupas limpas e te restaurar e te trazer para dentro de casa. Amém? E o filho mais velho, enquanto o filho mais novo era apresentado pela ovelha perdida, que estava fora, longe, e Deus trouxe de volta e aceitou de volta na sua casa, o filho mais velho é a dracma. O filho mais velho se revela também perdido, mas de uma forma diferente, porque ele nunca saiu de casa. Esse filho nos mostra que nós podemos estar presentes fisicamente, mas com o coração longe. Nós podemos estar dentro da igreja, mas com o coração longe de Deus. Nós podemos estar trabalhando na igreja e estar longe de Deus. Nós podemos estar praticando mandamentos bíblicos, mas ainda assim estarmos longe de Deus. Não é esse o pensamento do filho mais velho? Veja a fala dele no versículo 29. Faz tanto tempo que sirvo o Senhor e nunca transgredi um único mandamento seu. E o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. O versículo que acabei de ler demonstra o coração duro e longe de Deus, mesmo dentro de casa. Porém, tão comum dentro da igreja. E como ousa você dizer isso, Vitor? Respondem pessoas religiosas quando se sugere que talvez o seu relacionamento com Deus não esteja correto. Estou na igreja sempre que as portas se abrem
E Jesus responde por meio dessa parábola: não é isso que importa. Jesus está direcionando os religiosos, os fariseus e escribas e mestres da lei, dos versículos 1, 2 e 3, para ouvirem e se reconhecerem dentro desse filho mais velho. Porque o filho mais velho não decide participar da festa. E ele mesmo explica o motivo, né? Nunca desobedeci às tuas ordens. E vejam que não eram os seus pecados que criavam a barreira entre ele e Deus. Mas era o orgulho que criavam a barreira entre ele e o seu pai. Não eram as transgressões, não eram as coisas que ele fazia que desagradavam, porque ele tinha talvez um histórico perfeito, um currículo perfeito, mas a sua retidão o impedia de partilhar desse banquete do pai. Religiosos como este filho mais velho empinam o nariz para falar das suas obras, do seu trabalho na igreja, das suas ofertas, empinam o nariz para falar e se colocar acima de outros irmãos, né? Veja no versículo 30, ele fala: esse teu filho, mas esse teu filho aí que fez isso, né? Isso demonstra um desprezo dele pelo seu irmão, né? Estou acima, não estou no mesmo nível, né? Religiosos como este irmão se sentem merecedores de receberem algo em troca das suas obras. Veja que na história ele fala: cadê o meu cabrito para festejar com meus amigos? Estou fazendo por onde, estou fazendo tudo certo, e eu não ganhei nenhum cabrito, e esse aqui está ganhando uma festa gigante como essa. O que acontece se um irmão mais velho, ou um religioso como este, sente que as coisas estão dando errado na sua vida? Se sente furioso com Deus, se sente injustiçado por Deus, porque pessoas que andam corretamente, que estão dentro da igreja, podem correr a tentação de acharem que, por estarem aqui, merecem algo melhor de Deus. Pessoas que estão fazendo tudo certo, correm a tentação de perder o foco do prazer do Pai, de ver que o Pai está feliz e satisfeito naquele banquete, porque deveriam receber algo de Deus, né? Então, a boa vida é vivida não pelo prazer de fazer o Pai satisfeito, mas para tentar controlar os acontecimentos, para que seja uma bênção para a minha família, para que nada de mal me ocorra, para que eu tenha um bom emprego, para que tenha uma boa, família, né? Então, tentamos controlar os acontecimentos ou controlar Deus, pedindo a Ele, exigindo coisas boas, porque somos diligentes em cumprir os seus mandamentos. Esse era o pensamento errado do filho mais velho. Nós temos que ter muito cuidado com isso. O filho mais velho mostra que sua obediência ao pai não é nada mais do que mero dever. Não há alegria nem amor, não o vemos se sentir grato ao ver o pai satisfeito. Ainda que os irmãos mais velhos sejam diligentes na oração, não há prazer, reverência, intimidade ou deleite nas conversas com Deus. Hebreus 11:6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Concluindo, meus queridos, a perdição do filho mais velho é envelopada de boas palavras e de boas ações. E aí está o perigo. O Senhor nos alerta que muitos serão surpreendidos quando se depararem com a morte e a porta dos céus não lhe forem abertas. Mateus 7, 21 a 23, último texto, vale a pena ser aberto e demonstra muito o sentimento do filho mais velho. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não é sobre fazer coisas em nome de Deus ou para eles, irmãos. É sobre estar junto, em comunhão, coração perto. Não corpo
dentro da casa, mas o coração junto de Deus. Não é esse também o ensinamento de Maria e Marta sobre estar trabalhando e estar junto de Deus? Vou concluir, e aqui o Harrison pode vir já, e o Anderson. O pai vai ao encontro de ambos os filhos, né? Do filho mais novo e do filho mais velho, que estavam perdidos de forma diferente, e os convida para participar do banquete. Banquete este que representa o grande festival, como Tim Keller chama, o grande festival no fim da história. Inclusive, há essa promessa desse banquete, tanto no Velho Testamento como no Novo. Lá em Isaías 25, traz o grande banquete que irá acontecer, e Apocalipse 19 também. O pastor Tim Keller faleceu essa semana, né? E suas palavras de despedidas não eram de tristeza, mas sim tentando mostrar para nós um sentimento de estar indo finalmente para a sua casa. Na parábola que nós lemos, o filho mais novo retornou para casa e o pai também o convidou, o filho mais velho, para esse retorno. Da mesma forma, todos aqueles que querem se achegar a Deus, caem em si, se arrependem das suas obras, são chamados para esse banquete. Amém? Isaías 35:10 diz: os resgatados do Senhor voltarão a Sião, representando aqui a presença, o lugar onde Deus habita. Os resgatados do Senhor voltarão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e a dor. Isaías 35:10. Irmãos, espero ter conseguido trazer esta mensagem de forma a tocar o seu coração, de que não é estar aqui ou estar fora daqui, mas é estar com Deus, é buscar a Deus, não é de fazer obras, mas estar com o Senhor. Que nós possamos ter essa diferença e nos arrependermos daquilo que nós já pensamos, daquilo que nós já fizemos, daquilo que nós estamos fazendo, que de alguma forma está nos levando para longe de Deus. E essa música, chama Portas Abertas, traz essa mensagem dessa parábola. E eu queria finalizar a mensagem com essa canção. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram, vindo e são assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana.
O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Sai da escuridão a um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos, mas nunca é tarde não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e Que notícia maravilhosa ouvir da parte de Deus que a porta está aberta. O Senhor congregou um grande número de pessoas neste salão de culto nesta manhã, e talvez um ou mais que um entre nós não entrou ainda pela porta da salvação. A porta está aberta. Talvez um ou mais do que um entre nós saiu um dia pela porta, mas hoje houve o chamado de voltar. A porta está aberta para dizer ao Senhor: Senhor, eu volto para o Senhor. Ou para dizer: Senhor, eu venho para o Senhor. Ou ouvimos ainda algo sobre a nossa vida dentro de casa, sobre a relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, entre os cônjuges. Esta porta de bênção também está aberta, pela bondade, pela misericórdia e pela generosidade de Deus. A porta está aberta. É preciso apenas entrar pela porta. Oremos. Senhor, que na tua misericórdia tu queiras dispensar a tua bênção sobre cada um e sobre todos. Abençoa, Senhor Deus, cada lar, com a tua misericórdia, dispondo, Senhor Deus, o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, do marido para a esposa, da esposa para o marido, para a glória do Senhor, Deus, para experimentar verdadeiro renovo e verdadeira bênção que venha de ti, Deus, dentro de casa. Assim, Senhor Deus, igualmente, que a voz do Senhor fale muito alto a quem a entrará, Senhor, a quem entrará pela porta da salvação, para receber de ti o perdão dos pecados e a bênção da vida eterna. Ou ainda, Deus, que a voz do Senhor fale muito alto, como um chamado de retorno ao Senhor, Deus. Um chamado de retorno à vida, na tua presença, aos teus pés, no seio da tua igreja, na companhia dos irmãos. Obrigado, Pai, pela vida do teu servo que trouxe esta mensagem nesta manhã. E obrigado pela vida dos teus servos que reuniste para ouvirem esta mensagem. Mas dá-nos, Senhor Deus, graça, para que não sejamos somente ouvintes, especialmente não sermos ouvintes que se esquecem, mas sermos ouvintes que praticam a palavra do Senhor
pois o Senhor Jesus disse que a bem-aventurança, a bênção, a felicidade não está em saber, mas em fazer. Obrigado, Pai, pelo tempo que tivemos na companhia uns dos outros e na Tua presença neste culto. E obrigado, Senhor, agora pelas classes da escola dominical que vão se reunir, e que a bênção do Senhor nos acompanhe, dispondo cada um dos Teus servos que vai lecionar, para que continuemos na Tua presença e a experimentar do Teu favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.